Pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Arte Costura Cria. Mais um dia aqui, né, com vocês. Hoje eu venho contar algo diferente. A minha história no crochê, para ficar registrado aqui e para vocês conhecerem mais um pouco de mim, tá bom? Vamos começar? Era uma vez... É uma historinha? Pode ser a minha historinha. Eu sempre gostei de costurar. Quando eu era mais nova, eu tinha mais ou menos 14 anos, eu fui trabalhar para uma confecção para aprender a costurar. Eu trabalhava nisso, máquina industrial que se fala. Aí, depois, com 17, parei de trabalhar nessa área e fui para dona de casa. Faxina, essas coisas. Passou um tempo, eu viajei para outro estado, é o estado que eu estou aqui agora, que é o Mato Grosso. Aí eu trabalhei na lanchonete. Isso foi deixando de lado. E então, a máquina que eu costurava antigamente era a máquina da mulher que eu prestava serviço. Aí quando eu fiz os meus 26 anos, eu comprei uma máquina de costura doméstica, aquelas pequenininhas assim, pra mim. Da Singer até. Uma cinzinha da Singer. Para me distrair a cabeça. Por quê? Porque eu estava grávida e eu tinha que parar o serviço. Mas eu não queria parar de trabalhar 100%, porque eu estava pensando na minha mente. O que é que eu vou ocupar minha mente? De que forma? Porque querendo ou não, a gente sabe, quando a gente está bastante ativa, quando a gente para, a gente fica o quê? Ansioso, aflito. Por isso a maioria das pessoas querem trabalhar bastante para quando aposentar, tá parado, entre aspas. Porque tem gente que mesmo aposentado tá fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha cá, acolá, e por aí vai. E eu pensava nisso. Vou ficar muito ansiosa, vou ficar sozinha o dia todo. Eu tenho que ocupar alguma coisa. E eu sempre gostei de artesanato. Eu me lembro quando eu trabalhava em confecção, teve uma época que eu fui trabalhar doméstica, aí passei de frente de um local de uma mulher que costurava e pegava os retalhinhos delas. Ela botava no lixo assim, né? Pegava pra fazer o quê? Tapete. E o tapete que eu fazia era manual. Era tipo lacinho. Aí eu fazia. Aí eu sempre amei, sempre gostei. E sempre dizia que eu queria ter uma máquina pra mim criar várias coisinhas, né? Por isso que o nome do canal é Arte Costura Cria. Porque nem sempre eu vou conseguir trazer peças em crochê. E eu quero intercalar também. Que a arte em si é variado. É produto reciclável, embalagem reciclável, madeira, tecido e o crochê, que é o carro-chefe daqui, que eu vejo que é mais valorizado, que o pessoal tem uma admiração. E não é só pessoas de baixas condições, como antigamente usava, né? Que era nossas vó fazia essas coisas. E eu não aprendi quando eu era mais nova a fazer crochê. Aí, depois dos meus 26 anos, aí fui costurando, a minha máquina deu um problema. É aquele negócio, eu tenho a peça, tenho a máquina, mas eu não sei dar manutenção. Aí teve uma hora que precisou dar manutenção nela e eu não sabia o que fazer. E ela tinha parado. E tava uma fase que tava quebrando muita agulha, eu não sabia o porquê. Aí eu fiquei sem máquina. E assim, agora, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer agora? Que a máquina tá o quê? Danificada. Aí eu fiquei aquela ansiedade. E uma colega minha me ensinou, chamou eu pra me ensinar. Você quer aprender? Eu te ensino. Compra um barbante e uma agulha. Que vai lá pra casa que eu te ensino. Ela falou assim. Aí eu me animei, comprei e fui. Porém, só fui uma única tarde. E ela me deixou lição de eu concluir o tapete que ela estava me ensinando em casa. Mas eu consegui? Não. Por quê? Porque ela me ensinou a fazer os pontos básicos. Correntinha, ponto alto. Correntinha, ponto alto. E ela me treinar isso para concluir esse tapete. Era só me treinar até concluir. Meu tapete não concluí por quê? Porque na vaga dele ficar retangular, que ela me passou logo um retangular, né? Eu acho mais difícil, né? Dia de hoje que eu já sei, né? Aí, retangular, o meu tava ficando tipo um triângulo, tava abrindo. E eu não sabia o porquê. Aí eu acabei parando
de produzir ele, porque eu via que não tava ficando correto. Peraí. Aí eu via que não tava ficando correto, aí eu parei de produzir ele. E deixei de lado, o vídeo foi passando, e eu com o menino pequeno, me distraindo com outras coisas, e pá. Aí eu fiz assim, sabe, Duma? Eu vou comprar um barbante, vou tentar. Vou pegar meu celular e ver um vídeo no YouTube. Que dia de hoje a gente aprende de tudo, né? Esses modelos mais famosos, mais conhecidos, a gente pegou da onde? Daqui da plataforma, né? Então, aí eu comprei 1 quilo de barbante, eu me lembro que foi cinza e um cru, e comecei a produzir. Aí esses dois, e eu tinha o restinho da linha que eu tinha aprendido com a mulher, que era uma cor vermelha. Aí eu misturava esses 3. Esses eu fiz uns tapete, deu certo. Nos primeiros ficou meio embabadado, né? Mas eu fui desmanchando e fazendo. Por que tá assim? Eu não acredito. Tá vendo que a costura é mais fácil? Porque costurou, pronto. E quando a gente desmanchar, desmanchou e costurar de novo. E não. E crochê é o que? A gente tem que ver a tensão de ponto. Se tá apertada demais, se tá folgada demais. E tem que ver tudo isso, tem que avaliar, né? E eu não conhecia dessa forma, eu não sabia que tinha disso. Às vezes me irritava. Mas minhas primeiras peças, quando eu fui arrumando, eu publicava no WhatsApp, no status, e aparecia gente, eu quero, quanto que é, não sei o quê. E sem eu saber o preço de precificar. Aí eu comecei a ver os vídeos das mulheres e comecei a pôr os preços dela, 30, 40, 35, e foi indo. Aí desses cone eu comprei mais outras cores, e fui aprendendo. Mas isso quer dizer o quê? Numa oportunidade, que eu vi uma necessidade, na verdade não era oportunidade, era uma necessidade de ocupar minha mente, porque minha máquina tinha estragado, eu corri pro crochê, entendeu? Mas eu não corri com prazer, com amor, eu amo fazer crochê, eu vou lá. Não, minha máquina quebrou e eu não tenho dinheiro para consertar, o que é que eu vou fazer? Aí que eu lembrei do crochê. E é os passos básicos, né? As correntinhas, ponto alto, ponto duplo e por aí vai. E eu comecei nos tapetinhos simples, que a base do crochê é essa, para fazer tapete, para fazer vestuário, para fazer trilho de mesa. Tudo isso é feito dessa forma, com os pontos básicos. E essa é a minha história. Isso faz o quê? 3 anos atrás, 2 anos atrás, mais ou menos isso. Quando eu ganhei meu menino tem o quê? 4 anos. Depois que ele já tinha uns 6 meses. Mais ou menos isso, minha história. Conta aqui como foi sua história. Você aprendeu com a sua mãe, com a sua avó? E eu gostaria de ter aprendido com elas. Mas minha mãe não tem esse dom. E não se esforça em querer aprender. Porque eu já me ofereci para ensinar ela. Ela falou assim, não quer saber disso não. Ela acha muito bonito, mas ela tem que ter muita paciência. E é relaxante, o crochê é relaxante. Eu não faço crochê só pelo dinheiro, só pelo financeiro, e sim pelo prazerzinho que ele me dá, relaxante. É a concentração, que para fazer crochê não sei onde vai de qualquer jeito. Por isso que às vezes eu fico reparando como é que pode a mulher fazer crochê desse jeito. E puxa, e vai, e conversa e não sei. Eu não consigo. Tem que ficar o quê? Concentrada, olhando cada ponto. E é essa a minha história, gente. Conta aqui a sua, comente. E espero que vocês tenham gostado. Não sei se era isso que vocês imaginou. Porque uma menina tão jovem desse jeito, como é que pode? Tá no crochê? Que o pessoal pensa que só faz crochê quem é velho, né? Mas eu não sou, tá, gente? Eu tenho apenas 27 anos e tô nesse rumo, tá? Tchau, tchau. Beijo, beijo. Até o próximo vídeo.